sou o Celso Leme, ciclista sênior de finais de semana. Bem-vindo à histórica primeira postagem do meu canal Vida Ativa. Há anos tenho ensaiado percorrer os 318 km do Caminho da Fé de bicicleta entre Águas da Prata e Aparecida. No entanto, sempre faltavam 3 elementos essenciais: tempo, dinheiro e preparo físico. Como já não tenho mais o vigor dos meus 50 e poucos anos, então o meu planejamento, e tenho uma família que depende de mim, o meu planejamento tem que ser o mais assertivo possível. Um verdadeiro projeto, contemplando todas as fases, orçamento, tempo, riscos inerentes à atividade, comunicação, etc. Fica tranquilo que eu não vou apresentar nenhuma metodologia de gestão de projetos, nada. Nem vou usar metodologia de gestão de projetos aqui, é só um planejamento. Tá certo que a minha experiência em gestão de projetos me ajudou a fazer esse planejamento, mas não vou usar nada disso daí, tá? Então, com esse planejamento, eu resolvi, então, compartilhar com você que vai fazer o Caminho da Fé, que pretende fazer o Caminho da Fé pela primeira vez, como um complemento ao guia da Associação Amigos do Caminho da Fé. A intenção não é substituir esse guia, só complementar com aquele detalhezinho que sempre falta, né? Que sempre falta e que ele vai acalmar a nossa ansiedade e confortar nosso coração. Tá ok? Então vamos lá com o meu planejamento. Obrigado por estar assistindo meu canal. Deixe o seu like e pega leve nos comentários, que é a primeira vez. Eu sou um aprendiz de amador ainda no YouTube. Obrigado. Tchau. Tem algo implícito no meu DNA que não consigo explicar. É a insistência em desafiar meus próprios limites. Alguns chamam isso de aventura, outros simplesmente problema de índio. Já ouvi até de mau gosto. Pode ser até problema de índio. Aventura talvez, mas acho que tem mais a ver com desafio. Porque aventura é descrita como uma experiência desafiadora, que envolve a exploração de algo novo, desconhecido ou arriscado. Eu nunca me expus ao totalmente desconhecido, nem a riscos sem ter o mínimo conhecimento deles antes. Eu estudo mapas, guias, clima, cultura, coleto informações e entrevisto pessoas que já passaram pela mesma experiência que eu mesmo. Logo, pode-se dizer tudo, até programaria, mas não aventura. Eu não me considero um aventureiro. É porque está lá, foi a resposta do palestrinho herdeiro ao ser perguntado por que eles pagam muito reais. Com essa simples resposta, ele conseguiu expressar a motivação por trás dos exploradores e aventureiros, que já têm os seus próprios limites. O desafio da vez é uma jornada épica, ao menos para mim, de longa distância, percorrendo o famoso Caminho da Fé, entre Águas da Prata e a Basílica de Aparecida, passando por 23 municípios e fazendas do interior de São Paulo e Minas Gerais, perfazendo um total de 318 quilômetros. Há 21 anos, o empresário Almiro José Grings idealizou o Caminho da Fé inspirado no milenar caminho de Santiago de Compostela, para dar estrutura às pessoas que sempre faziam a peregrinação ao Santuário Nacional da Aparecida, oferecendo os necessários pontos de apoio, infraestrutura e principalmente informações. Originalmente o Marco Zero do Caminho da Fé era em Águas da Prata, onde tudo começou, mas com o passar dos anos, outros ramais em Minas Gerais e São Paulo foram incluídos. Aí hoje, o caminho é composto por mais de 2.000 quilômetros,
dos quais aproximadamente 400 quilômetros atravessam montanhas da Mantiqueira por estradas vicinais, trilhas, bosques, fazendas e asfalto. O ramal principal inicia em Águas da Prata e tem aproximadamente 318 quilômetros de extensão até Aparecida. Como eu disse na introdução, há anos tenho ensaiado percorrer o caminho da fé de bicicleta. Fiz tantos preparativos, tanto planejamento, que, pensando neles, elaborei a seguinte lista para me ajudar a tomar as devidas providências no tempo certo. Item 1, preparo físico e saúde. 2, quantos quilômetros vou percorrer por dia e quais são as dificuldades? 3, a escolha das pousadas e as reservas. 4, adequação e checagem da bicicleta. 5, carro de apoio. 6, riscos e ameaças, mapa de riscos do caminho da fé. 7, melhor época do ano. 8, o que eu vou levar e o que não levar. 9, quanto vai custar. 10, comunicação com a família e os amigos. 11, confecção de camisetas e patrocínio. 12, cronograma de ações. E 13, encerramento do projeto. Preparo físico e saúde. A pergunta é a seguinte: estou realmente preparado fisicamente para pedalar longas distâncias diárias? Eu terei saúde para aguentar tanto esforço físico? Pelo que eu sei, as subidas serão exaustivas e vão exigir muito preparo físico do ciclista ou andarilho. As altitudes que a gente vai alcançar, aliadas às baixas temperaturas e esforços físicos, elevam a pressão arterial, incorrendo no risco de infarto e um AVC. Mesmo que você esteja na tenra idade e se considera um brutus, procure fazer um check-up médico antes. Condicionamento físico pode ser a chave para o sucesso do desafio Caminho da Fé. Se você não tem muito tempo para o treino ou academia, faça como eu. Eu evito os elevadores, subo ou desço pelas escadas, não fico parado em escadas rolantes, eu me movo por elas. Ande muito e rápido diariamente, como se estivesse para perder o voo de suas caras e sonhadas férias paradisíacas. Eu confesso que nunca consegui ter um bom condicionamento físico. Ao final de todas as escaladas e trilhas que eu fazia, eu voltava sempre com dores por todo o corpo. E para trabalhar no dia seguinte, era a maior dificuldade, esticar a mão para segurar no metrô, doía tudo. Hoje tento me preparar com pedaladas mais longas, enfrentando subidas e me exercitando, mas somente aos finais de semana. Eu reconheço que isso não é o suficiente para enfrentar as pirambeiras do caminho da fé, mas pelo menos psicologicamente estou mais do que preparado. Tenho absoluta certeza que eu vou me cansar de empurrar a bicicleta em todas as subidas, fazendo da minha bicicleta o meu cajado. Mas não vou desistir por causa disso. Vi em muitas postagens ciclistas ofegantes, à beira da exaustão, insistindo em subir as serras sem descer da bicicleta. Eu não consigo entender quais são os benefícios que isso pode atingir, que se pode esperar com esse desafio, com esse esforço todo. É só acúmulo de ácido lático nos músculos, fortes dores de câimbras, bursites. São raros os youtubers que mostram essa face dolorosa do caminho da fé em suas postagens. É apenas um caminho a ser percorrido e principalmente apreciado. Não é uma maratona nem autoflagelo. Resumindo, tenha o melhor condicionamento físico possível sem se tornar um super atleta de triatlon. Bom, quilometragem diária e as dificuldades. A quilometragem diária vai depender do condicionamento físico do objetivo. O meu condicionamento, deixa pra lá, vai. Mas o objetivo é apreciar as paisagens, tirar muitas fotos, respirar o ar puro da montanha, me desintoxicar dos problemas do dia a dia, esquecer aqueles boletos que caem mensalmente sem trégua, interagir com o ambiente, meditar e rezar. Em resumo, curtir mais o trajeto do que o destino. O trajeto diário não deverá ser muito longo, porque eu pretendo pausar muitas vezes e chegar nas pousadas antes do pôr do sol. Com base nas minhas pedaladas rotineiras, acho que consigo pedalar até 60 quilômetros por dia. Agora é só somar as distâncias entre as cidades, usando a planilha do guia da associação, considerar as serras, as subidonas das serras que vão consumir muita energia e tempo, fechar com as pousadas no limite máximo de 60 quilômetros entre elas e torcer para não estar muito errado. Aqui o meu roteiro vai ficar assim. Essa é a minha legenda. Então, no quadro, você tem os riscos e ameaças na primeira parte do quadrinho.
a cidade de origem ou destino no meio e a altitude, a elevação em metros. Aí, à esquerda, você vai ver um marco de 318 quilômetros, e reduzindo, vai ser o marco de quilometragem. O ponto zero é Aparecida, então, saindo de Águas da Prata, nós vamos decrescer essa numeração. E a flechinha é a distância entre as cidades. Então, no dia zero, eu vou sair de São Paulo e de ônibus Cometa para Águas da Prata. São 220 quilômetros. São 4 horas de duração e a dificuldade vai ser aguentar 4 horas seguidas dentro de um ônibus. Primeiro dia, saio de Águas da Prata até Barra, Minas Gerais, já no estado de Minas Gerais. São 52 quilômetros. Eu chamo o primeiro dia porque é o dia efetivo de pedalada. Olha lá, 318 quilômetros. As dificuldades previstas são subidas. Pico do Gavião, também conhecido como Serra do Caracol, tem mais ou menos 16 quilômetros de subida longa. A Serra dos Limas tem subida de 2 quilômetros asfaltado, mas com transveículos, então não vai dar para ficar fazendo zigue-zague. Se você conseguir subir em linha reta sem desmontar a bicicleta, tudo bem, mas o zigue-zague fica meio perigoso. Morro do Sabão, em Barra, Minas Gerais, é uma subida íngreme e escorregadia de mais ou menos 1 quilômetro. As descidas são muito íngremes e com muito cascalho e areia na Serra dos Andradas. A Serra dos Limas, com mais ou menos 4 quilômetros, e Morro do Sabão, em Barra do Minas Gerais, também tem uma descida muito íngreme de 4 quilômetros e, não saiba, escorregadia também. Aqui, eu não estou falando muito de altimetria, mas nós vamos sair em Águas da Prata com 853 metros, chegaremos em 1.375 metros lá em Andradas, depois descemos um pouquinho na Serra dos Limas, 1.221, e depois desce para Barra com 905 metros. Você vê que vai ser uma diferença de altimetria brava. No segundo dia, já vou ter alcançado 266 quilômetros até Aparecida. Eu vou sair de Barra até Borda da Mata. As altimetrias vão variar aqui de 906, 905 metros, 1.089 metros em Itaguá, cai de novo para 927, cai em Ouro Fino para 886, em Confidentes 866 e depois sobe para 1.062 metros. Praticamente 100 e poucos metros de diferença de altimetria aqui no final. Como todas as dificuldades, temos as subidas. Mãe das dificuldades. Morro Sabão em Barra, mais ou menos 1 quilômetro. Serra do Caçador, muitas subidas íngremes. E tem uma média de 23 quilômetros de extensão. Serra dos Inconfidentes, entre Inconfidentes e Borda da Mata, com 4 quilômetros. Vai ter um decidão de mais ou menos 3 quilômetros. É meio perigoso. Terceiro dia, Borda da Mata até Consolação. Já vou estar com 216 quilômetros. A altimetria vai variar de 1.062, passando para Tocos de Mogi por 1.070, Fazenda Velha Estiva com 1.324, bairro Olaria, em Minas Gerais, 1.200. Aí eu caio para a Estiva, para 1944, e subo de novo para Consolação com 1.044. As dificuldades são as mesmas, subidas. Serra da Vargem Grande em Tocos de Mogi, a subida é longa, 18 km para a Porteira do Céu. Serra do Caçador, logo após a Estiva, com subidas longas e íngremes, mais ou menos 4 km, mas com muita sombra e pontos para hidratação. Lugar para você apreciar a paisagem. Temos o Pântano dos Teodoros, em Estiva, mais ou menos 2 km de extensão. Alguns falam pantano, outros falam pântano. O português correto é pântano. Eu vou me manter como pântano, tá? Dos Teodoros. E na descida, temos o Capinzão em Tocos de Mogi, com mais ou menos 2 km. Fazenda Velha Estiva, Minas Gerais, início do Pântano dos Teodoros, com mais ou menos 2 km. As dificuldades da descida é o seguinte: a maioria dos ciclistas procuram compensar o tempo perdido na subida nessas descidas. Realmente elas
você consegue altas velocidades da bicicleta. Só que o piso é irregular, cheio de buraco, cheio de pedra, pedra solta. Então, torna-se perigoso você querer compensar o tempo perdido na subida e nessas descidas, tá? O quarto dia de consolação a São Bento do Sapucaí. São 61 quilômetros. Aqui estourou o meu limite, porque eu não consegui pousadas, reservar uma pousada em Estrada Paial Grande, São Bento do Sapucaí. Só fui conseguir 6 quilômetros adiante em Campista. Então, estourou o meu limite, mas acho que vai ser pouca coisa, eu devo aguentar. Com essas dificuldades, subidas, Serra do Mata Cavalo, com 22 quilômetros, Serra do Cantagalo, com 27, na Estrada da Banana, a Luminosa, famosa, temida, Estrada do Quebra-Perna, com mais ou menos 7 quilômetros com alguns mirantes, muita sombra e locais para hidratação e alimentação, logo, a apreciação da paisagem também. A descida são íngremes e em estrada de terra, com mais ou menos 4 quilômetros. Quinto dia, São Bento, Sapucaí para Campos do Jordão, só 14 quilômetros. Eu deixei essa pouca quilometragem porque eu vou ter me matado, eu devo estar moído nesse dia, depois da Luminosa. As dificuldades são previstas são a Serra de Campos, também ela é bem pesada. A descida tem um trecho de mais ou menos 6 quilômetros de calçamento em paralelo. O que significa? Que só tem calçamento onde vai passar a roda do carro, né? E entre esses calçamentos tem um vazio com mato ou buraco. E ao lado desses calçamentos também é mato ou buraco. Você tem que passar com a bicicleta em cima dessa faixa, que é um pouquinho mais larga que a banda da roda do carro. Sim, mas o que pode acontecer é você cair dali e talvez nem caia da bicicleta. Sexto dia, Campos do Jordão para Aparecida, 52 quilômetros. É uma boa quilometragem para o último dia, mas a maior parte é descida. Ó. Você vai sair de Campos do Jordão com 1.740 metros de elevação, vai passar por Gomeral, em Guaratinguetá, 553 metros, passa por Potim, 558, Aparecida em 580. Então você sai de 1.740 vai para 580. É uma boa diferença. E dali de Aparecida, eu vou. Ainda não está decidido se eu vou realmente de carro, volto de carro ou de ônibus. Eu vou para. Pego o ônibus para Rodoviária Tietê em São Paulo. Tá? Então, os riscos estão lá em cima. Potim tem assalto. Eu vou entrar no mapa de risco daqui a pouco e eu entro nesses detalhes, tá bom? Bom, as dificuldades previstas, subida não tem muito relato de dificuldade, mas deve ter alguma dificuldade, porque você sobe e desce, sobe e desce. Apesar de estar sempre descendo, tem alguns pontos que você vai subir. Essa maior parte tem asfalto, tem estrada. Então, até os peregrinos costumam pegar ônibus nesse pedaço para evitar o asfalto e tem bom movimento de carro. A descida tem pedrinhas, a extensão de mais ou menos 13,3 quilômetros. O início é íngreme, cheio de pedras soltas. É um bom convite ao tombo. Somente depois desses 13 quilômetros que vem o asfalto. E de Aparecida, se não houver mudança de plano de última hora, eu vou retornar de carro para casa, ou talvez de ônibus, ainda não está decidido. Vou depender de quem vai conduzir o carro. A escolha das pousadas em reserva. As pousadas que eu vou mostrar no próximo slide são escolhidas de acordo com o guia da Associação Amigos do Caminho da Fé. Se você pretende nos meses de maio a agosto, faça as reservas com mais de um mês de antecedência. Não espera para pouco tempo, não. Porque eu tive uma surpresa ao encontrar muitas pousadas totalmente reservadas e outras só com quartos coletivos ainda disponíveis. E eu já estava fazendo na segunda quinzena de maio, na metade de maio eu já estava procurando as pousadas, para ir em julho, na segunda quinzena de julho. Então, por conta disso, lá em Campista, eu não consegui reservar na cidade anterior, e só fui reservar em Campista, 6 quilômetros, estourando minha média diária de 60 quilômetros. Aqui são as pousadas.
no Marco 318, Águas da Prata, a pousada do Mancini. Pelo que eu vi pelo Google Maps, elas são boas. Pelo menos por fora tem uma boa aparência. Quilômetro 266, o Marco, né? 266 em Barra, pousada MS. O bom é que tem café e janta inclusos, né? E você vai chegar de tarde da pousada, então não vai almoçar, você vai almoçar no meio do caminho. Aí você janta. E depois para sair, você vai precisar do café da manhã. Se você quiser ficar para o almoço, você vai perder o dia. Você vai almoçar sempre no meio do caminho. Dificilmente você vai almoçar na pousada que você se hospeda. Quilômetro 216, no segundo dia, Borda da Mata, Hotel Village. Aí eu tive que pagar no Village, no MS, tive que pagar 50% para reservar, antecipado. Terceiro dia, do quilômetro 159, Consolação, pousada e restaurante O Casarão. Esse tem almoço, café, almoço e janta. O almoço é a pena, vou ter que declinar. Quarto dia, marco 104 quilômetros, Campista, pousada e lanchonete da Line, café da manhã e janta. Isso aqui é bom. No quinto dia, eu já estou no quilômetro 78, em Campos do Jordão, vou pousada de Colônia Saá. Eu conheço essa pousada de Colônia, ela está um pouquinho mais cara que os outros, acho que são R$ 120. Eu consegui uns descontos por R$ 120, depois eu vi os valores. Ela é muito boa. É um complexo, vamos supor, com algumas casas, estilo alemão, parte madeira, parte alvenaria, lá dentro é tudo madeira, com lareiras, lareira na sala, churrasqueira, cozinha completa. E eles alugam somente para quem estudou, teve um filho, sobrinho no Colégio SAAC, da Zona Norte de São Paulo. Esse colégio fechou, mas a colônia ainda existe. A casa sede, é um baita de um casarão, eles acabaram transformando nessa pousada, né, para peregrinos. O quarto é privativo, mas o banheiro é coletivo. Vamos lá, adequação e checagem da bicicleta. As estradas do caminho da fé exigem muito, não só do ciclista, mas também da bicicleta. Por isso, revise bem a sua máquina, inclusive as soldas, rolamentos, pedais, estado dos pneus, etc. e tal. Você vai passar por estrada de terra e pedras com longos percursos isolados. Você não vai querer ter a sua bicicleta quebrada em um ponto desses daí, né? Sem nada pela frente, só mar, estrada e algumas vaquinhas. Ter que empurrar a bicicleta até alguma cidade próxima. Substitui e teste as pastilhas de freio, câmeras, pneus, cabos de aço. Aquelas câmeras reservadas, compradas há mais de 5 anos atrás, também devem ser revisadas e testadas. Eu tenho duas que eu comprei há mais de 5 anos e eu fui testar. Quando eu enchi, alguns momentos depois, elas se abriram longitudinalmente. Já pensou se estivesse no meio do caminho ou já no pneu da bicicleta? Então, faça as adequações necessárias para acomodar a bagagem que você vai levar e procure não fazer gambiarras. As estradas do Caminho da Fé serão impiedosas com as suas gambiarras. Como eu decidi não ter carro de apoio, eu vou carregar estritamente necessário na própria bicicleta. Apesar de levar minha velha e companheira mochila de ataque, não é saudável carregar muito peso nas costas em viagens longas de bicicleta. Logo, algumas adaptações vão que ser feitas na bicicleta para acomodar a tralha toda. Uma delas é instalar um bagageiro com suporte para alforge. Há uma grande variedade de modelos, capacidades e preços de alforge no mercado. Vamos lá, a adequação da minha bicicleta. Eu assistia várias postagens de ciclistas que filmaram e relataram as dificuldades e alegrias do caminho. Em uma das postagens, um ciclista teve o bagageiro quebrado, que o obrigou a amarrar toda a tralha que ele estava carregando no bagageiro no quadro entre suas pernas. A decepção é que o bagageiro quebrado era exatamente aquele que ele estava namorando. Mas, observando o bagageiro quebrado, ele era fixo apenas no canote, não tinha suportes laterais para fixação no quadro. A carga máxima nominal desse modelo, de acordo com o fabricante, é de 50 quilos.
mas o fabricante não menciona que é para pedaladas suaves no asfalto. Eu duvido que ele realmente aguente 50 quilos. Para ter certeza, teria que fazer um ensaio destrutivo, mas não tenho orçamento previsto para isso, não pretendo carregar nem, nem 20 quilos, nem 10% dos 50 quilos, e também não tenho tempo. Aí acabei encomendando igual esse da foto, por ser bem leve, mas com apoios no quadro e suporte para alforjes laterais. Se ele aguentar o caminho da fé até o final, já me valeu o investimento. Eu já me dou por contente. Porém, algo nesse bagageiro me incomodava. Era a extremidade traseira dele. A terminação do tubo principal era aberta e tinha uma lâmina de latão com suporte ao refletor. O interior era vazio e poderia muito bem armazenar alguma ferramenta, os cabos de aço ou abraçadeiras de nylon, aquelas conhecidas como enforca-gato. Aí eu arranquei a lâmina e o refletor, fiz uma tampa de madeira fixa por um pino passando pelo furo do rebite que prendia a lâmina, apliquei selador e pintei de preto. Ficou ótima, modéstia à parte de novo, ficou perfeita. Por economia, tentei aproveitar umas malinhas de nylon largadas em meu depósito, sem uso já há um bom par de anos. Adaptei uma delas para fixar nos suportes laterais como alforje e a outra para carregar sobre o bagageiro, feito uma malinha. Modéstia à parte, também elas ficaram ótimas. No guidão, eu vou fixar uma maleta apropriada da Between já testada e aprovada em outras trilhas. O bagageiro instalado com as malinhas, eu as enchi com roupa velha e testei na ciclovia lá de Santana, a zona norte de São Paulo. Putz, deu tudo errado. O zíper da malinha quebrou, inutilizando definitivamente a malinha. As amarras de velcro se soltaram e rasgaram os pontos de fixação. Isso porque fiz o teste em ruas asfaltadas. Já o bagageiro comportou-se muito bem, dentro do que eu esperava. Por isso é que desaconselho as gambiarras. Com a malinha inutilizada, busquei uma alternativa na internet e encontrei uma chinesinha feia aí da foto por R$ 101, incluindo impostos e frete. Veio exatamente o que eu esperava, mas achei o material do fundo dela um tanto quanto delicado para aguentar as vibrações em contato direto com a ferragem do bagageiro. Então, eu reforcei com a fita Silver Tape. Deu certo. Ela passou no teste em ruas asfaltadas, calçamento de terra e pedras do gravel. Mas apresentou um inconveniente. Para você subir e desmontar da bicicleta, você tem que inclinar bem a bicicleta e levar a perna a mais ou menos 1 metro de altura, passando por cima da mala. Uma situação de extremo cansaço pode ser um convite para queda. E o extremo cansaço é o que eu espero passar o tempo todo. Nesse aspecto, eu acho que os alforjes laterais seriam bem mais adequados. Mas vendo instalações dos alforjes laterais, eu percebi que eles também têm um inconveniente. O ciclista raspa o tornozelo neles durante a pedalada. Pois é, nem tudo é perfeito, mas tem solução. Fixar os alforjes o mais distante do canote possível. É uma solução, mas cria outro problema, que é a alteração do centro de gravidade da bicicleta. Depois de teste, comecei a observar os entregadores, os bike boys, e pais que levam seus filhinhos nas cadeirinhas atrás deles. Seguro para não perguntar como eles montam e desmontam suas bicicletas. Bom, já que está paga e parece que vai cumprir a missão, vai ser essa mesmo. Com isso, finalizo a parte das adaptações da bicicleta e sigo para a parte da revisão. Revisão. Em todas as postagens que eu assisti, os ciclistas ficaram sem pastilhas de freio a disco. Os shorts estavam próximos de algum ponto de apoio e adquiriram pastilhas novas. Há tantas subidas e descidas íngremes que elas não consomem as pastilhas, elas as devoram. Um youtuber declarou que suas mãos doíam de tanto segurar freio nas descidas. Então, vamos colocar no checklist a troca de pastilhas e testá-las algumas semanas antes da partida para Águas da Prata, e ainda acrescentar um par sobressalente na bagagem e testar também esse par sobressalente. Depois de algum tempo, a corrente de alguém saía na troca das marchas. Um ajuste fino e checagem visual da corrente deve fazer parte do checklist de revisão. Você pode parar numa cidade também e pedir para fazer um checklist, uma checagem na bicicleta, que ela vai sofrer muito. Isso pode minimizar por algum tempo, porque depois de tanta trepidação, não há ajuste que resista. Saber o que fazer os ajustes por conta própria também eu indico, é altamente indicado. Uma outra postagem, alguém teve a válvula da câmera estrangulada. Para mim isso não vai ser problema, pois eu vou levar 2 câmeras sobressalentes e kit de reparo.
Só não consigo entender como esse ciclista conseguiu romper a válvula da câmera. Eu espero não descobrir por conta própria. Alguém teve o pneu dianteiro que rasgado, próximo de Aparecida. Aí a criatividade para gambiarra vai dar um jeito a la MacGyver, a menos que haja uma bicicletaria por perto. O pneu rasgado parecia bem gasto, na troca de pneus pode ser providencial, e muito melhor do que carregar um step nas costas ou pagar o ágil por um pneu numa cidade afastada. Aqui o checklist. Pastilhas de freio, verifique o desgaste e substitua. Fluido de freio hidráulico, verifique a viscosidade, substitua. Pastilha de freio sobressalente, testar. E levar um par de pastilhas. Cabos de aço de freio, ver a degradação, ver se está enferrujado, ajustes, substitua e ajuste. Cabos de aço do câmbio, também degradação e ajuste. Pneus, veja os desgastes. Bomba de ar e adaptadores, veja se estão funcionando bem. Kits de reparo de pneu, veja a validade. Eles costumam soltar a cola. Ele até cola no lugar, mas não mantém. Câmaras, vazamento, calibragem e validade. As câmaras de reserva, vazamento, validade. Pedais, rolamentos e integridade deles. Selim, integridade e ferragem. Dá uma olhada na ferragem. Eu já tive a ferragem do meu selim quebrada numa solda e me deixou em apuros. E o selim, se o gel do selim ainda está bom, tá? A maciez dele e a integridade. As manetes, integridade, fixação. Suspensão, dá uma olhada no fluido, na mola, o elastômero, depende do tipo de amortecedor que você tenha. E substitua o quadro, dá uma olhada nas soldas. E os parafusos estão bem ajustados e apertados. A corrente, limpeza, lubrifique e limpe. Kit de reparo da corrente, presença de kit correto. Eu também já quebrei a minha corrente num lugar meio deserto e tinha que pedalar, quer dizer, subir na bicicleta nas descidas e empurrar nos planos e nas subidas. É ruim. E um kit é baratinho, tem que ser o kit correto. Não é muito difícil de colocar. Os raios, veja os apertos no aro e os aros, veja o alinhamento. Trocadores de marcha, tem que ter a troca correta, verifica a troca correta das marchas. Faça os ajustes. Odômetro, lanterna, celular, essas coisas. Farolete, veja as baterias. Preferível ter baterias novas e algumas extras. Conjunto de ferramenta, presença de todas as ferramentas básicas para ciclismo. Gel do selim, como eu falei antes, maciez e elasticidade. As manetes, maciez e elasticidade. Carro de apoio. O carro de apoio é muito bem-vindo. Os prós, traz segurança e alívio ao ciclista. Com ele pode-se levar mais peças de reposição, ferramentas, roupas, alimentos, permitindo que o ciclista carregue consigo somente o estritamente necessário e aproveite melhor as paradas de descanso com conforto. Eu vi uma postagem que um grupo de carro de apoio, o carro de apoio parava, eles montavam mesas com cadeiras e faziam verdadeiras refeições, como se estivesse num hotel 5 estrelas. Muito legal. Tá? Para quem vai de grupo, esse custo até que fica baixo, pode ser dividido entre os membros do grupo. Em caso de acidente, o acidentado pode ser atendido e transportado para o pronto-socorro mais próximo rapidamente e a bicicleta não vai ficar jogada no meio do caminho, vai junto com o carro. Os contras, que alguns trechos do Caminho da Fé é impossível trafegar carro, mesmo aqueles com tração 4x4, obrigando os condutores a desviarem do Caminho da Fé e pegarem estradas de asfalto distantes, para então se reencontrarem na cidade mais próxima, viável, né? Deixando o ciclista sem apoio por vários quilômetros. Ainda não tenho informação de quais lugares isso acontece. Aguardo meu retorno que eu conto para vocês. Em algumas postagens, os ciclistas tiveram que ajudar a desencalhar o carro de apoio ou pedir socorro nas fazendas próximas. Eu ouvi uma postagem que eles foram pedir um trator emprestado, o fazendeiro saiu com o seu trator para desencalhar o carro. Hilariante. Se você pretende ir na época das chuvas, o ideal é que o carro de apoio siga por estradas asfaltadas e encontre com os ciclistas nas cidades de destino.
Uma alternativa ao carro de apoio é contratar táxi nas pousadas para transportar as bagagens até a próxima pousada. Assim você carregar somente o que é essencial. Leve em consideração o custo adicional do transporte multiplicado pelos dias programados. Pode ser uma boa alternativa para grupos um pouco maiores, né? Como irei solo, não planejo ter um carro de apoio e nem tampouco pretendo usar serviço de táxi. Aqui é tudo nas costas mesmo. Bom, mapa de riscos do caminho da fé. O caminho da fé não é exatamente um paraíso de segurança. Aliás, no guia da associação, só encontrei recomendações de cuidado com animais peçonhentos e para evitar as estradas à noite sem maiores explicações. Eu acho que o conselho para não ficar nas estradas à noite deve estar sendo dirigido aos andarilhos. Diferentemente dos ciclistas, eles não costumam usar roupas refletivas, faróis ou sinalizadores, sendo quase invisíveis nas estradas à noite. Também pode ser porque as estradas têm um piso muito irregular, cheio de buracos, pedras encravadas, pedras soltas, a vala do lado profunda. Então, por, por falta de visibilidade, você pode entrar num buraco desse ou bater uma pedra e se acidentar. Em uma pesquisa pela internet, deparei-me com vários relatos de assaltos. Sim, assaltos. Tem assalto no caminho da fé. Acidentes graves, remoções devido a câimbras, acidentes entre ciclistas e andarilhos. Teve um caso lá que um ciclista teve que ser removido de helicóptero, tão grave foi o acidente dele. Embora as informações sejam imprecisas, consegui elaborar o rascunho e o mapa de riscos até outubro de 2023. Não significa que depois de outubro de 2023 não tenha tido nenhum acidente, tá? O que vocês estão vendo nesse trecho entre Andadas e Ouro Fino? No primeiro dia, para mim, registrei 8 acidentes nesse trecho ao longo de diferentes anos. Desses, um grave na Serra dos Limas e outro também grave no bairro dos Pinheirinhos, próximo ao Pico do Gavião. As notícias não forneciam muitos detalhes, mas aparentemente foram colisões entre bicicletas, atropelamentos de andarilhos por bicicletas, incidentes por excesso de velocidade dos ciclistas nas descidas. A maioria dos acidentes só aconteceu em outubro, provavelmente devido ao grande número de fumeiros nessa época. Lembra que outubro é aniversário da Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Assaltos. Agora que vem o mais temido. Eu encontrei vários relatos de assaltos na região de Potim, em São Paulo, no bairro de Soares e em Pedrinhas. Vai ser, no meu planejamento, entre o quinto e o sexto dia. Em 2023, houve uma reunião entre as polícias, municípios e a Associação dos Amigos do Caminho da Fé para discutir a segurança dos romeiros. Parece que o policiamento melhorou, mas eu vou ter que conferir isso pessoalmente. Aguarde meu retorno, eu digo, eu conto para vocês. Eu encontrei um relato de tentativa de assalto em Tabi e Vargem Grande, trecho que não faz parte do ramal de Águas da Prata e nem do meu planejamento. Furtos. Na Basílica, recomendo não deixar a bicicleta largada, mesmo que acorrentada. Há relatos de furtos de bicicletas e objetos. Você pode usar a bicicleta dentro da Basílica. Você vai seguindo, você pode ficar, inclusive, tem uma tipo de uma passagem em frente à estátua da Senhora Aparecida. Você pode carregar, empurrar sua bicicleta em frente da estátua, sem problema nenhum. Ataques de animais. Não consegui identificar o trecho ou se realmente aconteceu no trajeto do Caminho da Fé. Mas no YouTube tem uma postagem surreal mostrando uma vaca atacando e destruindo umas bicicletas para proteger seu bezerro. Foi bizarro, menos para os donos das bicicletas, que devem ter tido prejuízo. Eu não encontrei relatos sobre cães correndo atrás de Romero. Pelo contrário, vi muitas postagens com os bichinhos mansos e carinhosos. Inclusive, é uma iniciativa, canal na Trilhas, de 20 de 10 de 2022, orientando os peregrinos para não alimentarem ou darem carinho para os cães nas estradas, principalmente os cães mineiros. Eu acho que eles devem ser mais sensíveis, né? Não telefona, não escreve, porque eles seguem os peregrinos e se perdem em outros municípios, não conseguindo retornar para os seus lares. Existe alguma técnica de proteger o ataque de cães? Não sei, desconheço. Mas desde que se você parar e fitar os olhos, eles perdem o estímulo e se retiram sem graça. Espero nunca ter que provar essa tese. De qualquer forma, precaução com eles. Os caramelos são imprevisíveis e andam sempre de bando. Riscos à saúde. Outro medo aqui.
Os meses mais secos são também os meses mais frios. As roupas ficam úmidas pela transpiração e secam no corpo do peregrino. Isso pode causar gripes e até mesmo pneumonia. Eu vi recomendações de não permanecer muito tempo com a camisa úmida. Não sei como é que vai fazer, trocar no meio do caminho. Nesses meses, a incidência dos raios UV são maiores, principalmente nas regiões montanhosas. Não esqueça do bloqueador solar e não esqueça de usá-lo. Nos meses de chuva, o peregrino fica exposto a chuvas fortes e enfrentando lama a maior parte do tempo. Com as roupas molhadas, há grande chance de contrair gripe ou pneumonia. Sem mencionar as câimbras. Água não potável. Não confie muito nas placas indicativas de que a água da bica é potável, é pura. Pode até ser, mas é melhor você se prevenir e adicionar uma gotinha de estrosteril ou cloro na caramanhola do que correr o risco de ficar preso no banheiro da pousada por vários dias. Riscos de câimbras. Não há nada tão doloroso e preocupante quanto a dor de cãibra, principalmente os membros inferiores. Geralmente vem acompanhada do medo de ter algum feixe de músculo rompido ou algo similar. A recomendação que eu vejo é que se faça alongamentos antes e após as pedaladas. Hidrate-se bastante e não extrapole seu limite físico. Quedas e ferimentos, esses são de alta probabilidade e alto impacto. Para mitigá-lo, seguro viagem, seguro da bicicleta, carro de apoio, ir em grupo, carregar um kit de primeiros socorros para ferimentos mais simples, é alguma coisa a mais que você pensar. Vamos aos riscos diversos. Quebra, perda ou furto de telefone celular. Corre o risco de ficar sem comunicação e sem as referências das pousadas, das cidades que você vai passar. É melhor ter os telefones dos contatos principais e informações de um caderninho à moda antiga. Risco de não completar o planejado para o dia. Esse é um grande medo de quem vai solo e sem carro de apoio. Este é o meu medo. Já vi relatos de peregrinos que tiveram que se deslocar quilômetros à noite, cansados, à procura de um lugar para dormir. Este é um risco difícil de mitigar, pois você realmente não tem certeza que seu corpo vai aguentar os esforços do dia. Pode haver muitas surpresas que podem te atrasar. A recomendação é sair bem cedo da pousada, não fazer paradas prolongadas para o descanso de jornada, principalmente quando tem serras muito íngremes na frente. Qual que é a melhor época do ano? Se você se preocupa com o clima, tenha em mente que sempre vai chover em todas as estações do ano. Logo é grande a chance de você se molhar em algum momento, em algum ponto do percurso, inclusive no inverno. O site da associação tem um histórico pluviométrico das regiões do Caminho da Fé. Na aba Trilha/Clima, material muito bem elaborado e confiável, preparado pelo peregrino José Augusto Romoré. Os meses de junho e julho são os que registram o maior número de peregrinos por seu período de férias. E também o mês de outubro, devido ao aniversário da Nossa Senhora Aparecida. São os melhores meses do ano para ser tempo seco, com baixíssima precipitação de chuva. Por outro lado, é uma época de frio intenso, o que requer agasalho, que é um peso extra na bagagem. E cuidado com as roupas. Além disso, estaremos próximo do solstício de inverno, com os dias mais curtos, à medida que se aproximam ou se afastam do dia 21 de junho. Nesse período, a duração do dia é a menor do ano, resultando em noites mais longas e, é claro, dias mais curtos. O dia amanhece mais tarde e escurece bem mais cedo. O período iluminado pelo sol é em torno de 9 horas. Leva isso em consideração ao planejar a quilometragem por dia, se você for nesses meses, né? Junho e julho. A minha ideia é ir na segunda quinzena de julho, mesmo porque não tenho muitas opções. Eu iniciei as reservas das pousadas para julho em meados de maio e ainda tive a surpresa de encontrar muitas pousadas já totalmente reservadas por grupos grandes de romeiros. Outras pousadas só tinham quartos coletivos. Então, além das condições climáticas, preste atenção nas datas e antecipe ao máximo mais de um mês a reserva das pousadas. Se a tua ideia é evitar as chuvas, o ideal é ir em época de seca, que é no inverno, ou seja, entre os meses de maio a agosto. Neste período, as chuvas são raras e as temperaturas ficam mais amenas durante o dia e mais baixas à noite, especialmente nas cidades montanhosas. A partir de setembro até abril, é época de verão e costuma chover mais, principalmente em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Olha aí a situação.
na época de chuva. Ah, os meses de novembro a janeiro são os menos indicados. São meses de chuvas fortes e torrenciais. Em novembro, além da chuva, costuma fazer frio. A lama é tão grudenta que se fixa nas partes móveis da bicicleta, impedindo o movimento. As rodas ficam pesadas. O ciclista é obrigado a tirar a lama a todo instante com gravetos para destravar as rodas do garfo ou do quadro. Até a troca de marchas é prejudicada. Um percurso de 1 hora vai te consumir mais de 2, exigindo um esforço descomunal. Situação das estradas na época das chuvas. Veja a foto ao lado, aqui nesse slide. O cara todo lameado, as rodas cheias de lama. Não dá para ver muito, mas até os trocadores de marcha ficam cheio de lama. Se a tua ideia é evitar as chuvas, o ideal é você ir numa época de seca, que é no inverno, ou seja, entre os meses de maio a agosto. Nesse período, as chuvas são raras e as temperaturas ficam mais amenas durante o dia e mais baixas à noite, especialmente nas cidades montanhosas. A partir de setembro até abril é a época de verão e costuma chover mais, principalmente no novembro. Ih, cacete.